Olá! Olhando para esse cenário turbulento, colocando em risco tantas empresas, não importa o porte, não importa o segmento de mercado que ela atua, nós fizemos um estudo para entender sobre perenidade. Aqui está um cenário típico para a gente entender. Nessa linha, nós estamos falando de um cenário crescentemente fora de controle. Nesta linha, nós estamos falando de um cenário crescentemente competitivo. E aqui em cima, claro, um ambiente hostil, cada vez mais hostil, é aqui que se vai buscar a perenidade. Aqui estão as 3 fases da evolução da empresa: criação, expansão e perenidade. Nessa primeira fase, o fundador está presente. O ambiente é muito emocional, porque depende do humor do dia do homem. Tudo é muito improvisado, porque a empresa é nova e está tudo sendo feito pela primeira vez. O fundador vai contratar as pessoas que ele confia. Pessoas como irmão, primo, genro, não necessariamente que tenham as habilidades para aquele trabalho. As pessoas querem saber se tem o salário garantido no fim do mês. E o mais importante nessa cultura é o que fazer. É uma cultura de ação e não de reflexão. As pessoas têm brilho nos olhos, erram e corrigem com facilidade porque o dono está ali e ele resolve tudo. Se o negócio deu certo, a empresa cresceu e ficou complexa. O dono ficou rico e envelheceu e não tem mais paciência para tocar o negócio. Ele tem que fazer uma passagem, mudar a gestão da empresa. Para lidar com a nova complexidade, novas áreas, novos mercados, novas unidades de negócio, o fundador tem que contratar um gestor. Esse gestor vai racionalizar as decisões, vai pegar a ideia do velho que deu certo e vai sistematizar, vai colocar um padrão, vai colocar controles, manualizar tudo. O nome do jogo é qualidade, velocidade e segurança. Para isso vai contratar gente que gosta de controlar, de manter, de conservar. Esse é o perfil do profissional adequado para essa empresa. A empresa cresce rápido e as pessoas querem saber se tem futuro na firma. E tão importante quanto o que fazer é o como fazer. Está tudo escrito e combinado. É uma cultura de manual e processo, tudo sob controle. No mercado, o sucesso da empresa atrai novos competidores que inovam mais rápido, com mais audácia e começam a comer pelas beiradas. A empresa está em alta velocidade, como na Fórmula 1. Velocidade, segurança e qualidade não permite inovação porque traz risco. Então se cria um departamento de inovação. Mas a sua inovação é lenta e cara. A empresa então começa a perder mercado, a perder gente, a perder fornecedor, a perder investidor. Então ela tem que fazer outra passagem de fase para poder sobreviver. Para isso, além da saúde financeira, tem que saber conviver com concorrentes, estudar mercado, olhar para fora, tem que olhar para essa nova complexidade. O gestor, seus sistemas e controles não dão conta do mercado mais ágil, complexo e inovador, que é o mercado que está aqui em cima. O gestor tem que mudar. Deve ser substituído pelo líder. A diferença entre o líder e o gestor é que o gestor tem o respeito das pessoas pelo cargo que ocupa e o líder tem a confiança das pessoas pela pessoa que ele é. O líder leva a biografia dele para o trabalho. Ele não abre uma reunião com Excel na mão, mas fala da noite anterior, que ele foi na escola dos filhos dele, para discutir que educação estão dando para os filhos dele para ele se dar bem nesse futuro, dependendo de como estavam imaginando o futuro. Ele traz a visão de mundo dele para o trabalho. Por isso as pessoas confiam nele. Ele usa a intuição e é isso que dá velocidade para ele ler cenário com pouca informação e sair na frente. Inovação nessa empresa é cultura e não apenas um departamento. As pessoas são estimuladas a ter visão crítica e a contribuir. A faxineira é capaz de dizer que pode fazer 2 banheiros no tempo de um, reduzindo custos e agilizando a empresa. Os funcionários são pessoas autônomas com suas ideias. Como a faxineira traz para a empresa a sua experiência pessoal na própria casa, onde ela tem apreço pela higiene para sua família, mas não tem dinheiro e nem tempo para fazer a coisa como manda as melhores práticas da faxina internacional. As pessoas vão trabalhar inteiras, como indivíduos autônomos, e sabem que não vão ficar lá a vida inteira. Então querem saber se aquele emprego vai melhorar o seu valor de mercado, a sua empregabilidade. E, tão importante quanto o que fazer e o como fazer, é o porquê fazer. É o propósito. É isso que dá autonomia para a pessoa poder inovar no que e no como. Nesta fase, é a competência que define o sucesso,
Neste cenário mais ágil e inovador, você precisa de toda a cadeia para te ajudar a inovar, a reduzir custos, para garantir a sua perenidade. Por isso dizemos que enquanto nesta fase impera a cultura do dono, nesta fase é a cultura organizacional, que é dentro da empresa, nesta fase é a cultura da marca. Um jeito de pensar e fazer que nasce na empresa, mas é apreciado e adotado pelo mercado. E aí o seu valor de mercado. Esta fase é bem centralizada. É eu e eles. Essa fase é a fase da fragmentação, nós versus eles. É a fase da competição interna e externa, entre áreas. É o que, se de um lado garante o seu crescimento veloz e seguro, por outro lado impede a inovação e agilidade. Aqui, o desafio é integrar, interagir para aprender rápido, crescer rápido e a baixo custo. Neste cenário, o pensamento sistêmico, trabalhar em redes, inovar de baixo para cima, ajuda a entender e liderar as novas dinâmicas sociais e de mercado. Precisa mudar o modelo mental, mas isso é assunto para uma outra conversa. Boa notícia? Ninguém está totalmente aqui em cima. O cenário está. Então fica o convite. Identifique onde você está, onde está a sua empresa e faça os seus planos. O futuro está aqui e ele é bom. Lembra, estamos falando de evolução e não apenas de mudança. Bom trabalho, até a próxima.